Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre um movimento que se tornou essencial para a conscientização de segurança no trânsito, o Maio Amarelo. Para 2025, o movimento, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, traz um tema que amplia ainda mais a nossa reflexão: mobilidade urbana, responsabilidade humana. A proposta é olhar para a mobilidade de maneira mais ampla e humanizada, reforçando que cada deslocamento é feito por pessoas e que a segurança e o respeito são responsabilidade de todos. Para conversar com a gente sobre esse tema e sobre o papel de cada cidadão na construção de cidades mais seguras, recebemos Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, uma das principais referências no país em educação para o trânsito e mobilidade segura. Paulo, obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você sobre esse tema que tanto nos preocupa, especialmente aqui o Rio Ônibus, que tem a responsabilidade de transportar diariamente o popular do Rio de Janeiro. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Bom, olá, Paulo, olá a todos que nos escutam, que nos acompanham. Obrigado pelo convite, né? E já queria começar agradecendo também a parceria com o Rio Ônibus e o engajamento que a Rio Ônibus tem com essa causa que é tão importante para toda a sociedade brasileira. Vai ser um prazer falar com vocês aqui. Ok, então, Paulo, para a gente começar, você pode contar para os nossos ouvintes como surgiu esse conceito do Mar Amarelo de 2025 e o que é que significa a escolha do tema mobilidade humana, responsabilidade humana? A gente está trazendo um tema de fundo e um slogan para a campanha, né? Eu queria explicar um pouquinho a união, né? A conexão entre esses dois contextos. O primeiro, responsabilidade humana, mobilidade humana, né? Essa relação busca chamar a atenção das pessoas que o trânsito, né? Toda a mobilidade, ela é feita de pessoas. Antigamente a gente olhava muito para os veículos, para os modais, e hoje a gente tem esse pensamento, né? Tem essa interpretação da mobilidade que a jornada do cidadão, a jornada de uma pessoa, ela é multimodal. Então, o primeiro ponto, a gente chama a atenção para essa situação de que a mobilidade é feita por pessoas e, mais do que isso, que essas pessoas têm responsabilidades. Quando a gente olha uma pessoa se deslocando no trânsito, a gente tinha que olhar hoje mais do que uma pessoa. Ali a gente tem uma história de vida. E a gente precisa reconhecer nessas histórias de vida os meandros que isso pode levar e isso relacionar a comportamentos. E aí a gente leva esse conceito para a frase principal, que é o desacelere, seu bem maior é a vida, que busca fazer uma reflexão não só para a ação de veículos, mas também quando ela se conecta com o conceito de mobilidade humana e responsabilidade humana, a gente começa a entender que a nossa vida está precisando de uma desaceleração, de um acalmamento. Hoje a gente tem o Brasil registrado pela Organização Mundial de Saúde como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo inteiro. O Brasil representa 27% de toda a população ansiosa do mundo, e isso traz, né, essa ansiedade traz comportamentos agressivos e, consequentemente, inseguros. Então, é uma grande reflexão sobre o nosso próprio dia a dia, não só vinculado à mobilidade, mas à vida que traz reflexos para a mobilidade. Sim. E a gente falava aqui um pouco antes de começar, uma preocupação que eu tenho de ver essa correria, exatamente isso que você falou. As pessoas hoje não têm pressa para tudo. Você hoje, você recebe uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, se você responde essa mensagem na hora, a pessoa do outro lado já está te cobrando, porque ela sabe que você leu aquilo, não te deu nem tempo de pensar. Isso eu vejo refletido muito no trânsito aqui, essa questão, por exemplo, tem o transporte normal, regular, o transporte público ou o transporte individual por veículos, mas aí começa a história do mototáxi, porque as pessoas têm pressa
de burlar, de ultrapassar algum congestionamento, chegar mais rápido aos lugares. Essas entregas você pede no delivery, então se essa pessoa se fala que vai demorar uma hora, você já reclama, pô, mas vai demorar uma hora, não dá para chegar mais rápido. Então todo mundo realmente tem essa pressa. Eu lembro da minha avózinha lá, que ainda é viva, tem 101 anos, ela falava: Olha, meu filho, mais vale perder um minuto da vida do que a vida num minuto. E a outra, que era devagar se vai ao longe. Quer dizer, é um conselho dos antigos que a gente meio está resgatando agora com essa campanha. E eu pensando nisso, vem mais uma pergunta que é a questão da responsabilidade individual. O trânsito, né, é feito por pessoas. Então, eu vi que na abordagem que vem sendo feita, a responsabilidade individual é um dos pilares, né, que vocês estão é, baseando essa campanha. Na sua visão, então, Paulo, que ações concretas cada pessoa pode adotar para contribuir para um trânsito mais seguro e inclusivo até? Olha, sua vozinha tinha toda a razão, Paulo, quando ela falava sobre isso. É um dito popular que tem muito sentido. Até porque, se a gente parar para analisar o nosso dia a dia, aí você citou aí um exemplo que acho que se encaixa perfeitamente nessa reflexão que a gente está propondo. O mundo digital Sim, empurra a gente para uma velocidade que o mundo físico não dá conta de acompanhar. Então, você exatamente. vê, você está conversando com uma pessoa, né? Às vezes você está numa mesa de restaurante. Você não pode dar uma pausa de 30 segundos na conversa que a pessoa já saca o celular para poder atualizar, né? A Sim, pessoa ela está numa fila, ela não consegue passar um minuto sequer pensando na vida. Ela precisa estar conectada ali, recebendo informação. Então isso vai gerando muita ansiedade. A grande reflexão que a gente propõe é reduzir essa ansiedade para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E o que isso sim. quer dizer? Todo mundo sabe que tem que usar o cinto de segurança, todo mundo sabe que não pode usar o celular enquanto dirige, a gente sabe o que fazer. A gente não está conseguindo tomar a decisão de não fazer. Então, essa questão de puxar a responsabilidade, puxar o assunto para a responsabilidade individual, é muito mais do ponto de vista de tomada de decisão das pessoas do que o comportamento em si, né? E é por isso que o Maio Amarelo vem com essa reflexão, chamar a atenção da sociedade para a necessidade de decisões com a razão e não mais com a emoção, tendo em vista que a nossa emoção está muito afetada por essa ansiedade que o mundo moderno traz para o nosso dia a dia. Então, ok. E agora a gente falando do setor de transporte público, como é que iniciativas como o Maio Amarelo podem envolver as empresas de ônibus, os motoristas e os passageiros na construção dessa nova cultura de responsabilidade? Que a gente fala muito se falava antes do treinamento. Olha, você tem que ser treinado para uma direção defensiva, para o cuidado com o veículo, seguir o código de trânsito. Mas a gente vê hoje que é uma coisa diferenciada. Você trabalha da responsabilidade individual. Então, como é que você vê o envolvimento do transporte público? Como as empresas podem fazer para pegar suas centenas de motoristas aqui no Rio de Janeiro, são cerca de 12 mil motoristas dirigindo ônibus. Como que a gente pode ajudar a construir essa nova cultura de responsabilidade? Olha, o primeiro ponto, Paulo, chamar a atenção desses 12 mil motoristas que eles têm uma responsabilidade pelo transporte de milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você transportar uma vida, não tem nada que vale mais nesse nosso mundo do que uma vida humana. Então, o primeiro ponto é que esses motoristas tenham consciência do valor que eles têm transportado, não é uma vida só, são dezenas de vidas que são Sim, transportadas em uma única viagem do transporte público. E a qualidade do transporte público, né, passa por essa questão da segurança, passa pela questão do atendimento. Quanto melhor a qualidade do transporte público, o atendimento, a segurança que ele proporciona, mais pessoas vão se sentir atraídas para utilizar o transporte público, que por natureza é muito mais seguro que o transporte individual. Então, acho que essa é uma primeira contribuição. E uma segunda contribuição muito importante, e que vocês na Rio Ônibus já estão fazendo, desde os anos anteriores, é usar esse ponto de conexão que vocês têm
com a sociedade, porque vocês têm milhares, né, ou até milhões de interações com a sociedade todos os dias. Sim. Cada viagem realizada, cada passageiro transportado é uma oportunidade da gente levar essa reflexão sobre a segurança no trânsito para aquele que é um passageiro de transporte público, mas descendo do transporte público ele vai se tornar um pedestre, no final de semana ele vai usar o próprio veículo. Então, esse engajamento, né, das empresas transportadoras, do setor de transporte, para poder levar essa mensagem por meio de programas como o Laço Amarelo, o Maio Sim. Amarelo, que vocês participam e se engajam, a disseminação desse conceito, seja pelo exemplo ou seja pela disseminação da informação, é uma ação muito importante que as empresas têm contribuído bastante com essa causa. Ok. Bom, Paulo, para a gente fechar então, que mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes sobre a importância de cada um de nós assumir o compromisso com a segurança no trânsito? O nosso podcast é ouvido por clientes, passageiros, pelos busólogos, que é uma categoria muito interessada no assunto, nossos motoristas, empresários, pessoal da academia. Qual é a mensagem que você passa aí para o pessoal, então, sobre a importância de se ter esse compromisso com a segurança no trânsito? Olha, a mensagem que a gente gostaria de passar é, primeiro, que é, a revisão dos nossos comportamentos, ela é peça essencial para a gente promover a cultura de paz no trânsito, a cultura de segurança viária. A gente teve evoluções no sistema viário, na infraestrutura, tivemos evoluções na questão da tecnologia veicular, agora o comportamento humano é o nosso principal desafio. E além da gente promover essa reflexão, e isso traz resultados também para a vida das pessoas, né? A gente não consegue dissociar mais aquela pessoa, o comportamento nas atividades cotidianas com o comportamento no trânsito, né? Sim. Você dirige como vive, você se comporta no trânsito como você vive. Então, a grande dica, né, a grande orientação, o grande pedido que a gente faz para toda a sociedade é tome a decisão num segundo momento. E o que que isso quer dizer? Toda vez que você sentir um pulso, né, humano, muito movido por impulsos, Sim. respira, conta até 3, conta até 10 se for necessário, mas toma a decisão baseada na razão, né? Isso tem a ver com a questão de beber e dirigir, a questão de exceder o limite de velocidade, utilizar ou não o cinto de segurança, responder a uma atitude agressiva no trânsito. Tudo isso, se a gente respirar 3 segundos, respirar 10 segundos para Sim. reagir antes disso, eu acho que a gente vai conseguir proporcionar o trânsito mais seguro. Então, é o grande recado: coloque a mão na consciência, reflita sobre os seus comportamentos e tenha a noção de que a sua responsabilidade, o seu comportamento individual, ele afeta toda a sociedade. Sim. Pô, Paulo, foi muito bom falar contigo. Nós aqui do Rio Ônibus estamos bem engajados na campanha. A nossa área de responsabilidade social tem trabalhado bastante, em parcerias com vocês. Acho que vocês dão, a nossa linha de ação, vocês mostram o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem feito parcerias também aqui com o Detran, com o pessoal da Operação Lei Seca, com o Sete Rio, com a academia, com o mundo, para tentar influenciar nisso, não só com relação aos nossos motoristas, que são peça fundamental, mas com relação aos clientes e a toda a sociedade de, de modo geral. Uma coisa que é muito importante aqui para o nosso setor, tem toda a determinação do nosso conselho, do nosso presidente, do João Gouveia, da gente trabalhar bem essa questão e, pelo menos, a gente fazer a nossa parte, né? Porque se cada um fizer a sua parte, você falou, é uma responsabilidade individual, mas a gente pode tomar a nossa decisão e influenciar o pessoal que está à volta, o pessoal que trabalha com a gente, para que tenha essa reflexão também. Então, olha, parabéns aí pela campanha, pelo tema que foi escolhido, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Nós aqui temos orgulho de falar que somos associados, filiados aí ao Observatório Nacional de Segurança Viária, que a gente acompanha o trabalho, está sempre multiplicando, e parabéns aí pelo teu trabalho e de toda a equipe, e essa campanha certamente será um sucesso. Né? Ao longo dos anos a gente vem desenvolvendo aí várias campanhas e tudo, mas eu vejo que é uma luta que permanece aí, mas que vocês empolgam a gente, não deixam a gente desanimar. E eu vejo cada vez mais pessoas, entidades envolvidas, e acho que a gente vai conseguir fazer essa diferença. Então, em nosso nome aqui, te agradeço muito aí pela participação no nosso podcast e pelo trabalho que você desenvolve. Agradeço o convite, agradeço o apoio, a parceria e contem sempre com a gente. Vamos construir um futuro melhor para o nosso país. Um grande Isso abraço. aí.
Então, pessoal, agradecendo mais uma vez Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo desafio. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.